Gravando. Boa noite. Hoje estamos aqui reunidos. Vamos fazer a nossa mensagem da semana, na nossa oficina de prática do Xing. Bem-vindos a todos. Esse nosso encontro ele vai ficar disponível no YouTube, a mensagem da semana. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Nossa oficina, ela tem por objetivo manter viva, ativada, a prática de consulta oracular, né? A consulta é feita através das moedas, a forma mais direta, digamos assim, de acionar o oráculo. O Xing é um oráculo milenar, ancestral, sobre o qual nós vamos encontrar vários textos, comentários, né, posteriores ao momento inicial que o marco zero do Xing com a descoberta pelo Fuxi da combinação energética de 8 arquétipos básicos que se encontravam e que se encontram na natureza. O nosso trabalho ele faz parte de um canal de divulgação das artes taoístas, e o Xing ele ocupa um papel central nessa divulgação. Ele é a raiz do pensamento taoísta. Nele, vamos encontrar todas as ferramentas, todos os pontos importantes para o desenvolvimento e aprimoramento do conhecimento do pensamento taoísta. Aqui, hoje, nós vamos falar sobre a dinâmica de produção de uma mensagem, né? Como é que a gente deve se colocar, né, para que possamos ter uma boa resposta, uma boa orientação do Xing? Então, é muito importante, durante a nossa dinâmica, prestar atenção em alguns pontos. Que pontos seriam esses, né? A questão da postura, a questão da tiragem propriamente dita, a da interpretação, com as chaves, né, taoístas. Em seguida, nós vamos fazer uma consulta ao livro e partiremos para algumas interpretações mais avançadas. Então, vamos pedir ao oráculo agora uma mensagem para a semana. E como deve ser a nossa preparação? Nós sempre falamos sobre ela aqui, né? Resumidamente, a gente tem um momento de preparação propriamente dita, e essa preparação ela envolve, né, todo o ambiente em torno do qual nós vamos obter a nossa mensagem. Então, um ambiente, nós falamos de um ambiente tranquilo, agradável, limpo, arejado, em que tenhamos uma mesa, tenhamos os objetos que estão aqui relacionados, né, as folha de papel e caneta para as anotações, mas nós tenhamos também as 3 moedas, né, que representam, respectivamente, né, o céu, o homem e a terra. É importante a gente... Por que nós usamos as moedas, né? Porque a moeda em si tem outras formas também de consultar o oráculo, né? E ao término aqui do nosso evento de hoje, eu vou falar sobre algumas maneiras de você aprender a consultar o oráculo através dos vídeos no nosso canal. Pois bem, a moeda ela fala do redondo, que representa o céu, né? O próprio Confúcio vai falar sobre a grandiosidade e o céu como redondo. No centro, a gente tem o quadrado, que representa a terra, o reto, né?
E entre o céu e a terra, unindo o céu, a gente vai encontrar o vazio, que é o vazio do centro. E é nesse vazio que as mutações acontecem, né? Então, a gente está falando aqui da união do céu e da terra, da mutação do céu e da terra a partir da existência desse vazio inicial. Tá? Então, a visão taoísta do I Ching, ela vai nos dar essa interpretação das moedas. E 3 moedas, porque falamos do número 3 como a própria trigrama, céu, homem e terra. Então, voltando aqui, nós falamos do local limpo e arejado, organizado, né? O incensário, porque devemos passar previamente as moedas, né, na fumaça do incensário, também seriam 3 incensos, mantendo esse princípio do céu, homem e terra. E o livro de Xing, que ao longo aqui da nossa oficina, nós iremos mencionar 2 autores, né, o mestre Wu Chen e o livro do mestre Alfred Huan. Fundamental na obtenção da mensagem é a postura interna do consultor. Né? Isso é muito importante, porque quando a gente define uma pergunta, né, a nossa maneira de formular a pergunta, a nossa maneira de se aproximar do I Ching, né, a gente precisa ter isso em mente, de fazer essa conexão, né, estabelecer essa união entre a nossa necessidade, a nossa demanda e o I Ching como oráculo. Então, manter-se em silêncio, né? Respeitar a ideia, né, do esvaziamento, né, de você se manter numa postura receptiva, né, pensando nessa união que você vai estabelecer entre a força do céu, né, e a receptividade da terra. E eu sempre indico, né, que uma maneira também de você se conectar seja através do seu caminho espiritual, se você tiver algum, né? Então, um mantra, uma oração, até mesmo a recitação de um poema. Tá? Então, tudo isso é importante para que nós possamos, né, desenvolver a nossa quietude e nos esvaziarmos diante do I Ching. Sempre falo também, né, sempre é dito aqui no nosso encontro, sobre o tipo de pergunta que não deve ser formulado. Né? Evitar colocar perguntas com E ou com O, perguntas que alimentem dúvidas, né? E a gente sempre sugere que tenhamos clareza diante do I Ching, né? Por isso que a pergunta ela tem um momento, né, de preparação, de definição, de aprimoramento da pergunta em si, né? No nosso caso hoje, como é uma mensagem para o Xing, a gente combinou, né, que essa mensagem seja dada de uma forma, digamos, aberta. Né? Então, a pergunta hoje é a mensagem para a semana. Bom, vamos nos preparar agora, né, de acordo com tudo que nós falamos até agora, da maneira correta da gente se posicionar. Então, eu vou me concentrar aqui, né? Vou tirar o oráculo e teremos uma resposta aqui para a semana. Oito, na primeira posição. Oito, na segunda posição. Oito, na terceira posição. Oito, na quarta posição.
8, na quinta posição. Sete, na última posição. Então, hoje, essa semana que se inicia no nosso trabalho aqui oracular, né, que vai de terça até a próxima segunda, né, a mensagem da semana deu montanha sobre o trigrama terra. Então, nós temos o hexagrama desintegração. O que nos fala, né, a montanha sobre a terra? Primeiro passo, né, quando a gente olha para o hexagrama, a gente olha para essa mensagem, na verdade, a gente vê um hexagrama, né? Então, o hexagrama são 6 linhas, né? Onde prevalece aqui a natureza do elemento terra. Então, a montanha ela é um trigrama de natureza do elemento terra, natureza yin, yang, desculpa, enquanto que a terra propriamente dita é uma terra yin. Então, nós estamos vendo uma situação, né, em que temos sobre a parte externa, no trigrama externo, a montanha, e no trigrama interno, a situação interna, um trigrama terra. Natureza yin, né? Sendo que a montanha, o auge da montanha, o trigrama montanha, ele traz uma imagem de externa, né? Da próprio sentido do que é a montanha. Então, a montanha aqui como algo a ser galgado, né? Ele nos fala aqui de uma dificuldade, ele nos fala de um movimento, né? Quando a gente vai estudar o I Ching, quando a gente vai estudar a montanha, o trigrama montanha no contexto do I Ching, a gente vê que a montanha é um trigrama considerado o terceiro filho, o filho mais velho, né? Então, montanha, ele recebe um trigrama yin, que recebeu uma linha yang, recebeu uma força yang no topo, no céu, né? E a gente, quando vai estudar montanha, a gente sempre fala dessa dificuldade de galgar a montanha, de galgar algo passo a passo, né? De algo que tem um acúmulo de matéria sólida, que tem uma força, né? Podemos associá-la aqui ao impedimento, a uma dificuldade, mas também a uma reflexão, né? Diante do que está acontecendo, por exemplo, né? Então, há uma mudança externa, né? De uma sutil, na verdade, uma mudança no céu, na cobertura da situação, né? Em relação ao contexto inicial. Então, o elemento terra, ele vai aparecer no aspecto interno, uma terra de natureza yin, que é a visão do trigrama terra, né? E uma terra de natureza yang no aspecto externo, na manifestação. O trigrama interno fala do inconsciente, daquilo que é invisível, do momento inicial, né? Então, uma semana que começa por uma receptividade, né? Começa por um processo interno de maioria, né? A gente, quando estuda o I Ching, a gente sabe que o trigrama terra, ele expressa a maioria, né? Até por conta da quantidade de linhas que tem aqui. Se formos olhar as linhas partidas, né? Elas representam, na verdade, 2 linhas, né? Então, o trigrama terra, ele teria 6 linhas, na verdade, né? Então, esses pares de linhas aqui, né, que se encontram com vazio no centro, eles duplicariam e estariam falando de 6 linhas. Então, a terra fala da maioria, né? Aqui, nesse contexto interno de criação, né, a gente
sabe que a Terra é o lugar da criação, da manifestação, onde as coisas ganham um sentido, né? Ganham uma potencialidade de se desenvolverem. Essa circunstância da Terra, ela fala de algo que sustenta, né? A Terra tem um aspecto de sustentar todos os seres, de trazer a potencialidade do crescimento. Então, terra sobre montanha. Esse processo da montanha, da desintegração, né, de algo que vai se transformar. Então, como a gente pode ver a mensagem da semana? Né? De que maneira que a gente pode pensar nessa relação entre uma terra interna e uma terra externa, né? Então, essa montanha que se coloca adiante de uma situação em que a gente tem uma circunstância da introspecção. Então, essa seria uma maneira de vermos aqui a nossa mensagem. Não tiramos nenhuma linha móvel, né? O hexagrama como um todo, ele tem todas as linhas fixas, né? Entre o 6, entre o 8 e o 7, conforme aqui a nossa tabela, né? Então, 5 linhas yin e uma linha yang. No topo, no 6, na posição superior, que significa a posição do homem superior, né? Do sábio. Então, o sábio, ele olha, ele na posição superior, ele consegue olhar para baixo, né? E ver esse processo. A própria ideia do sábio que mora na montanha, né? Do homem superior, né? Do mestre, e a montanha a gente sabe que está associada a esse aspecto do mestre, né? O homem superior, o homem sábio, olhando para baixo, né? E vendo essa situação. Então, do que nos fala isso, na verdade, né? Pode nos dizer de um movimento da maioria, então, movimento onde o coletivo ele vai ter muita importância, né? E se nós formos pensar também na virtude, né? Que é o caminho de realização do homem, né? De acordo com Tao, de acordo com o céu, a virtude da terra é a fidelidade, né? A força de vontade, a fidelidade ao seu princípio, a lealdade àquilo que se pensa. Então, eu acho que exige aí uma força, né? Embora se passe por um momento de transformação, mas exige uma força do coletivo, da maioria, né? É uma mensagem que eu vejo como uma necessidade de ação coletiva, né? De visão coletiva. Então, montanha sobre terra. A gente pode pensar nessa protuberância da terra, na forma da montanha, né? Nessa visão, como ultrapassar também essa dificuldade, né? No segundo momento dessa ação coletiva. Essa é uma maneira da gente olhar para o hexagrama da semana, né? Que nos dá a mensagem da semana. Na visão taoísta, na visão dos estudos do Xing, né? Eu falei dos elementos que são associados aos trigramas, né? E é uma visão muito rica e interessante de se aprofundar, né? É um campo que a gente tem, os textos do Confúcio, que compõem as 10 asas, em vários textos importantes, principalmente o texto chamado Discussão sobre os Trigramas, que é um texto muito rico e que fala da natureza da qualidade energética dos trigramas, onde a gente pode aprofundar, né, essas qualidades, esse conhecimento sobre a natureza de cada um dos 8 trigramas que compõem, né, 8 arquétipos relacionados às energias que estão na natureza. Então, nós sabemos que os trigramas compõem os 64 hexagramas, e quando a gente estuda o hexagrama, né, que é a resposta à nossa consulta, na verdade, a gente está olhando para a resposta como um todo, a ideia da desintegração, né? Estamos olhando para as linhas, são 6 linhas que se relacionam,
que podem ter correspondência ou não. Isso a gente vê nos estudos sobre os fundamentos do Xing, bem como podemos olhar também para a relação entre os dois trigramas, né? Onde o trigrama superior e o trigrama inferior. Gosto sempre de mencionar uma passagem muito importante, que é sobre a virtude, como eu falei, né? Então, a virtude do elemento terra é a fidelidade, a autenticidade, a sinceridade, né? E quase tudo que existe entre o céu e a terra, a gente sabe que está associado a um dos 5 elementos. Tá? Então, no estudo do I Ching é muito importante que a gente conheça, né, quais são as associações mais relevantes, tá? E quais são as relações que podem alimentar, né, da força ao elemento, e as situações que podem retirar a força daquele elemento. Né? Como eu falei, a virtude, e aqui está escrito, é a qualidade que o homem utiliza para conduzir sua vida de acordo com o caminho do Tao. Né? O mestre Alfredo Juan fala do Xing como o Tao do céu, né? Como o Tao do céu orientando o Tao do homem. Né? Então, a gente olha para o Xing, né? A gente consulta o Xing no intuito de que nós possamos nos harmonizar, que nós consigamos harmonizar o nosso Tao com o Tao do céu. Né? E as forças que retiram, nós chamamos de usurpadoras, são aquelas forças que retiram, né, a nossa qualidade, retiram as nossas virtudes. Quais seriam essas forças aqui no caso dos 5 elementos, né? Então, começando pela madeira, a madeira vai nos falar da bondade, né? Então, nós temos a bondade alimentando a educação, alimentando a polidez, que é o fogo, que é o dragão aqui em vermelho. O dragão, o fogo, ele vai nos falar alimentando a força da terra, gerando força para a terra, né? Então, a educação, a polidez, alimentando a nossa autenticidade. Né? Uma pessoa polida, educada, ela vai expressar a sinceridade. Né? A sinceridade está relacionada à virtude do metal. Quando uma pessoa é honesta e sincera com seus princípios, fiéis é autêntica consigo mesma e com os outros, ela vai alcançar o que a gente chama de retidão, ela vai agir com justiça, sua ação vai ser guiada, conduzida pela força da justiça. Né? E se ela age com justiça, ela consegue atingir o que nós chamamos da sabedoria, que é o próprio ponto do homem sábio, que é a própria virtude do homem sábio. Né? Então, o nosso passo a passo, o nosso crescimento, ele vai nos expressar, seguindo o próprio ciclo da naturalidade, da vida, a gente vai adquirir, vai conservar, né? Cultivar, melhor dizendo, essas virtudes. O que nos faz perder essas virtudes, né? Que aqui o texto fala de usurpadoras? São quando nós nos vemos em desequilíbrio. Então, quando a gente perde o próprio princípio, né? Que seria a própria bondade, força inicial, né? A gente já não age com polidez. Né? E quando a gente perde a educação, a polidez e o respeito, a gente não age de forma autêntica, nem conosco, nem para com os outros. Se perdemos a nossa vontade inicial, a nossa autenticidade, a nossa vontade inicial, a gente também não age com justiça em relação a tudo, a nós e os outros. Né? E essa perda da justiça vai nos levar à ausência da sabedoria. Então, o que passa a reinar é a engenhosidade, a maliciosidade, né? O que nós chamamos de uma falsa inteligência, né? Uma não autêntica inteligência. Então, o que a gente percebe aqui é que os elementos estão relacionados e essas virtudes dos elementos,
elas vão ser muito importantes para nós compreendermos o sentido do próprio Xing. Tá? Só lembrando aqui, eu falei já sobre a Terra, né? Mas a Terra e a montanha, que estão aqui, né? Os conceitos básicos que definem os trigramas. Então, a montanha é a Terra, uma terra Yan, né? É uma terra que ela vai receber uma linha Yan no seu topo, na linha do céu. Então, ela vai nos falar do impedimento, da imobilidade, da solidez e também da quietude. Né? Muitas das vezes, a gente deve e precisa parar diante de um grande impedimento, para que a gente possa estudar e ver quais são as maneiras, né? Através da reflexão, principalmente, de como a gente pode vencer aquele desafio. Tá? Então, como eu falei no início, a montanha é a culminância da matéria sólida. A Terra, que é o Kun, trigrama Kun, 3 linhas yin, a linha do céu, do homem e da terra, vai nos falar da própria receptividade, da abrangência e da conservação. Olha, conservação porque ela permite que tudo que cai à terra, né, possa se transformar. A terra é responsável pela geração dos 10.000 seres. Obscuridade associada à própria natureza do introspectivo. Então, a terra é a matéria, né? Ela é visível e ela é limitada. Como eu falei no início, quando a gente mostrou quando eu mostrei as moedas, nós vimos o quadrado relacionado à Terra, aos 4 cantos. Né? Pois bem, quando vamos ao livro entender o significado, né, do hexagrama desintegração, e aqui quem nos acompanha sabe que nós falamos sobre as sequências, né, sobre o I Ching, né, e a gente fala sobre, com base em dois autores, que estão aqui à nossa direita. Um é o livro com a capa vinho, que é do mestre Alfredo Juan, o outro é o livro com a capa azul e amarela, que é do mestre Hu Chen. Né? Esses 2 livros, eles expressam, de acordo com a nossa concepção, um conteúdo muito preciso e precioso sobre os hexagramas. Né? O livro do mestre Shen, ele é um livro que vai ter por base, por fundamentos, o pensamento taoísta, a visão taoísta e a visão da sequência do céu anterior, né? Ao passo que o livro do mestre Alfredo Juan é um livro que se baseia na sequência do céu posterior. As 2 sequências, elas têm movimentos diferentes de acordo com as suas organizações, as suas lógicas, maneiras diferentes de ver, né? Concepções diferentes, mas cujo conteúdo do texto é mantido como igual. Né? Então, a interpretação, tanto de uma como da outra, embora haja uma diferença na sequência, como nós vimos no momento de obtenção da mensagem, é o mesmo. Né? Então, hoje, a gente vai fazer a leitura da resposta da nossa mensagem, né, para a mensagem da nossa semana, de acordo com o livro do mestre Shen. Então, além das maneiras propriamente ditas, né, de leitura e compreensão da mensagem do hexagrama, a gente tem, quando a gente chega ao livro, né, outros elementos muito importantes para a nossa interpretação. Então, uma das maneiras de ver a resposta pode ser também analisando o ideograma arcaico, diga-se de passagem, né? Porque a escrita chinesa antiga ela está muito próxima de uma visão oracular e muito próxima do que o homem via na natureza naquele momento. Né? Com o passar do tempo, a escrita foi se desenvolvendo, ganhando outros significados, mas a compreensão da visão inicial ela é muito importante para quem pratica o I Ching.
pode se tornar uma área de estudos muito rica e interessante, né? A escrita se chama Joanne, e existe todo um estudo sobre isso, né? E nós já falamos aqui em outras oportunidades também sobre a importância de se conhecer essa escrita e entender que muitos autores estudiosos dizem que a própria língua chinesa, né, a própria escrita chinesa, o pensamento chinês, melhor dizendo, se desenvolveu a partir do oráculo, né? Então, as práticas oraculares podem ser consideradas, as mais antigas, diga-se de passagem, como a primeira escrita, né, do homem chinês. O que eu tendo a concordar, né? Porque existem muitas relíquias, né, e vestígios de escritas em ossos de animais e pedras, né? Se mantém até hoje. Bom, no nosso texto, se a gente for olhar para o ideograma, né, a gente vai ver aqui o ideograma arcaico expressando uma ideia, né? Então, o mestre Shen diz aqui: decompondo esse ideograma em duas partes, a gente vê que o lado direito significa faca, que pode representar corte ou ruptura, censura ou limitação, né? E no lado esquerdo consiste em outras duas partes. A parte superior, no lado esquerdo, consiste em pôr do sol, no sentido de decadência do dia ou da energia yang, quer dizer, energia que se recolhe, né? E a parte inferior significa desejos ilimitados, na imagem de um filhote de passarinho com a boca aberta. Aqui, né? Aguardando comida, simbolizando as necessidades sensoriais da humanidade. Ao se juntar as três partes, a gente tem a ideia da última energia yang de uma organização, um momento de decadência em qualquer âmbito de uma questão pessoal ou social, indicando que no momento do desabamento de uma estrutura, todos os desejos cultivados pelas pessoas envolvidas na questão precisam ser ignorados, cortados. Então, nos fala de um movimento coletivo, né? E aí a gente aqui estamos trabalhando dentro da visão coletiva, né? Quando a gente pede uma mensagem para a semana, a nossa ideia aqui é pensar, né, na coletividade, né? E ele vai nos falar, então, desse desabamento, dessa mudança, né, uma estrutura, né? Então é o Yang, né, que não é sustentado, né, por essa estrutura completamente Yin, tá? Isso traz uma mensagem, talvez, de algo que possa ter uma dificuldade, né, que possa cair numa obscuridade, tá? Então, quando a gente olha no segundo momento o hexagrama, e isso nós fizemos antes do livro, mas o conteúdo do livro vai reforçar a nossa mensagem, ele diz que a montanha sobre a terra é o impedimento. Em cima e embaixo o espaço vazio. É a imagem de uma montanha que vem sendo cavada ou corroída por dentro, de baixo para cima, perdendo aos poucos a sua base sólida e estável. Então, nos fala de um desabamento, de uma transformação que pode ocorrer a qualquer momento. O desenho lembra uma residência, pedras empilhadas em ambos os lados, formando dois pilares encimados por um telhado. Então, no calendário chinês, que a gente também vê em nossas lives, né, aqui, dentro da sequência das 12 luas, o Bo corresponde à nona lua, chegada do inverno. É o ciclo natural do declínio da força Yang e avanço da força Yin. Então, uma força que vai caminhar no sentido de tornar aquela situação, né, e desabar, de retirar a última força, que é a última linha, que é a sexta linha, a linha do sábio do contexto. É como se o sábio estivesse também se retirando, né, saindo daquela situação. E com o avanço dessa linha, né, há um desmoronamento físico, energético ou emocional de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, ou de toda a sociedade em qualquer segmento de suas vidas. Então, a gente está falando aqui de uma
de uma modificação, de uma grande transformação. Quando a estrutura que sustenta a residência é corroída, o telhado pesado, que é a própria linha Yan, no auge da montanha, no topo da montanha, ele vai perder o seu apoio e vai se desintegrar e cair. Então, o avanço da força Yin, o avanço da maioria, né, pode retirar, pode levar ao desabamento, né, da estrutura superior, que seria a própria linha do sábio, a sexta linha. Né? Então, é um aviso também de um movimento que ele está em processo, né? Ele vai avançar, não tem nenhum impedimento aqui. As 5 linhas aqui da maioria do povo, elas vão avançar, né? E vão se aproximar da linha Yan, que é a sexta linha, levando essa linha à desintegração, né? Então, fala desse movimento natural. Bom, como não tivemos nenhuma linha móvel, nós vamos ler a decisão. Então, ele vai nos dizer, decisão, né, quem nos diz desintegração, que é o nome, a ideia dessa composição que tem por baixo a terra e por cima a montanha. Né? Não é favorável ter pressa em avançar. Confúcio, né, vai falar na grande imagem. Montanha sobre terra, desintegração. O superior trata o inferior com benevolência, trazendo paz para a residência. Como nós já vimos, o superior se refere à sexta linha, ao homem sábio superior. Então, o que vai nos falar esse hexagrama como mensagem para a nossa semana? Né? Ele diz que a desintegração, quando ela alcança uma estrutura, chega de forma silenciosa, quer dizer, ela vem de forma paulatina, pouco a pouco, como o próprio movimento da Terra, de forma obscura, invisível, sem fazer alarde, quase sempre, só é notada pelos atingidos quando o processo já está bem adiantado. Né? Então, se este hexagrama veio como resposta, ele diz que a mensagem que você está passando, a mensagem diz que você está passando por um momento de fragilidade, no início de uma fase de declínio, com relação ao projeto que motivou a pergunta. Essa manifestação é natural. E como não é possível interromper o curso, não é possível interromper o avanço das linhas índices, né? É isso que ele quer dizer, você deve deixar a transformação acontecer, evitando praticar ações impulsivas, na expectativa de deter o processo já instalado ou prestes a se instalar. A tentativa de impedir que a mudança ocorra naturalmente conseguirá apenas acelerar a desintegração. Por isso, não é favorável ter pressa em avançar. Então, o superior, que é o homem sábio, a sexta linha, ele já sabe, olhando de cima da posição em que ele se encontra, quando ele olha para o processo e ele enxerga o processo em si, ele já sabe que aquele processo ali está ocorrendo uma desintegração. Né? Por isso que ele diz, o superior trata o inferior com benevolência, trazendo paz para a residência. Né? Então, é um espaço, é um lugar, é uma posição em que ele vai ter condições de refletir também sobre todo esse processo. Isso também é muito interessante. Nos chama a atenção para uma reflexão, que é a própria característica da montanha. Né? Então, ele sabe da necessidade de uma retirada, né? Ele vai, a deterioração, a desintegração, leva à retirada do homem sábio, né? Ele vai sair daquele contexto, da origem vez a uma linha Yin, né? Por conta da própria sabedoria dele em perceber a aproximação do processo natural, e a gente não pode perder de vista esse contexto do processo ser natural, né? Então, ele já antevê isso, olhando e vendo o processo desde o início. Então, seria uma maneira também da gente olhar para a semana dessa maneira, né? Prevendo que há uma necessidade, né, de entender esse processo da própria deterioração como um processo natural, né?
que é um momento que a gente fala da nossa fragilidade, pode ser nossa fragilidade pessoal, individual, a nossa fragilidade social, né, política. Então, tem todo um contexto da gente olhar e entender, né, essa desintegração. Tá? Esse processo é muito interessante e importante. Na grande imagem, Confúcio fala do superior e do inferior, respectivamente, a montanha que se desintegra e desaba no chão, na terra. Então, a única linha, Yan, um trigrama montanha, que é um trigrama de natureza Yan, né? Ele vai se tornar a própria Terra, né? No momento em que ele volta à Terra, que ele desaba, né? Então, essa transformação ela é muito importante a gente ter em mente, né? Que é um processo natural, né? Então, olhar, e é essa postura do homem sábio, que essa eu acho que talvez seja a grande mensagem para a gente, né? Nós possamos olhar para a semana com todas as dificuldades, com todos os movimentos, mas de uma forma em que a gente fale da nossa, do sentido da maioria, do sentido do coletivo, que a gente não perca, né, o nosso princípio, né, princípio da terra, da autenticidade, da sinceridade, isso é muito importante, né? Então, tenhamos um avançar, né? E tenhamos um momento de reflexão diante das dificuldades e diante de todos os impedimentos, né, que possam nos acometer. Eu gostaria de saber se quem está aqui presente hoje, né, se gostaria de fazer alguma pergunta aqui ao nosso, né, aproveitar aqui a nossa mensagem da semana, se tem alguma consideração, né, gostaria de ouvir vocês. Tá bom? Oi, Marie. Não, então, a minha pergunta, né, tem a ver com a questão, né, da gente ver, né, essa questão de muita terra, né, enfim, como é que a gente poderia se beneficiar nesse contexto mesmo, né, sabendo que a gente deveria deixar ir, né? É isso. Eu acho que tem um sentido da coletividade, Marie, da maioria, né? Então, o que é pequeno, né? Quando a gente estuda lá o Xing, hoje eu até estava estudando esse ponto, né? Das linhas pequenas, né? Ou do hexagrama pequeno, né? E aqui temos muitas linhas pequenas, né? Que se tornaram a maioria. Eu acho que há necessidade de um esforço coletivo, né? Eu vejo muito essa imagem aplicada a você fazer parte de algum grupo, né? A você se aproximar de alguém, né? A ser solidário, quer dizer, a que aquele movimento seja um movimento coletivo, né? Então, é muito interessante que essa mensagem eu vejo ela saindo de um contexto pessoal, né? Quer dizer, até vendo as dificuldades no contexto pessoal, mas eu acho que a gente pode encontrar, não digo soluções, mas correspondências, né? No coletivo, nas ações coletivas. Eu acho que porque o hexagrama nuclear é justamente também a abrangência, né? Por isso que eu estou claro. justamente Sim, pensando sobre isso, né? e o que a Terra é o que nos sustenta, né? A Terra fala da firmeza, solidez, né? Embora aqui haja o desequilíbrio em relação à desintegração, né? Então, essa Terra também vai falar de muita estagnação, né? Que é o excesso da Terra, né? Então, eu acho que quando você se une, e aí você usa o princípio da fidelidade, da autenticidade, né? E quando você se aproxima, né, no sentido de se unir, né, e se tornar uma maioria, eu acho que é mais fácil de você entender e enfrentar a desintegração, né? Eu vejo dessa forma, talvez, não sei se você concorda, mas
eu estaria vendo assim, né? Você falou bem sobre hexagrama nuclear, né? Então, o hexagrama nuclear é a própria abrangência, né? Então, a própria receptividade. A E desintegração. material também é a humildade, né? O que Uhum, faz com que também uhum, tenha essa característica, né? uhum. Então, a gente tem aqui um recurso. Da coletividade, né? De você Coletividade. avançar com a auxílio, né? Eu tomaria como ponto de partida esse hexagrama o próprio sentido de uma transformação social, coletiva, né? Que possamos enfrentar a desintegração, né? Nesse sentido, né? Que a gente consiga trabalhar, né? O aspecto da solidariedade até, né? Que também é a grande virtude da Terra, né? Porque a terra ela pode dar frutos, né? Então, esse sentido que a gente tem aqui de coletividade, de solidariedade, né? E, Então, Thelma, a Márcia está fazendo uma pergunta aqui, né, sobre essa possibilidade da desintegração, né, uhum, também ser uma desintegração no campo da política. eu concordo com você, Márcia. E a gente tem uma resposta sobre isso essa semana, né? Eu não queria muito deixar muito foco, né, nessa visão, mas é como se a força da maioria, e aí o povo, né, você conhece bem o Xing também, esse movimento que é social e político, ele pode nos falar, né? É uma semana que tem um cenário político de decisão, de tomadas de decisões muito importantes no cenário nacional, né? Todos nós sabemos. Então, e quando a gente pede uma mensagem para a semana, quais são as nossas possibilidades como coletivo, né? Geralmente são perguntas ligadas, né, ao aspecto político, né, o aspecto da sustentabilidade, né, o aspecto durante um movimento, né, da natureza, né. Então, aqui talvez o Sting já esteja falando, né, sobre essa própria ideia que eu vejo dessa forma, concordo com você, com esse cenário político que não vai se sustentar, né? Então, há uma queda, né? A sabedoria estaria, né? Esse homem sábio, que por si só, ser um homem sábio, ele se retirar, né? E a gente sabe que o homem político, o homem nobre, o grande homem, não é o homem sábio, né? Então, esse homem político, homem nobre, ele está nesse contexto da desintegração, dessa minoria, desculpa, dessa maioria, né? Então, ele não está numa posição, o homem superior aí, o homem sábio, ele tem uma grandeza, né? Ele está agindo de acordo com o céu, né? E não é a visão do homem político, né? Ou a posição do homem político, né? É muito interessante isso, né? Ainda mais Uhum. se a gente for pensar no hexagrama racional, né, que é vendo pelo outro ponto de vista, né, a gente vai ter então o hexagrama retorno, né, que é justamente essa possibilidade de fazer uma volta, né, ao, Isso. né, a O volta ao princípio, né, Ian, ele retornar ao retorna, princípio. ele retorna de outra forma, né? Quer dizer, o Ian retorna com uma energia que vai causar um movimento, né? Que é a própria entrada do trovão, né? Da linha Ian, né? Na primeira posição, trazendo um movimento novo, né? E necessário. Então, o hexagrama retorno, ele nos fala da, do retorno do Ian com uma força. Aqui o Ian está em retirada, né? É, e para a geração da própria abrangência. E no retorno é justamente o oposto, né? É o Ian chegando, né? É o Ian se aproximando. A desintegração ela traz uma mensagem muito ligada a uma transformação do coletivo, né? Eu vejo a desintegração como um avanço, pode ser se a gente quiser entender como obscuridade a linha Yin, né?
mas também de uma renovação, talvez, de intuição, de introspecção, né? de avanço do povo, né? De avanço de um grupo, de avanço de um princípio, né? Que possa falar dessa fidelidade, né? E aí a gente pode até entender como a terra também, né? Eu acho que a próprio sentido daquela terra, né? Da terra do planeta. Mas eu queria dizer assim, da posse da terra, né? Da sua posse, né? De você se posicionar, de você ter ocupar o espaço. Ocupar o espaço, isso. De uma ocupação, e aí, por isso a maioria, por isso essa leitura política, por isso é uma mensagem para a semana. A gente deve considerar esse contexto também, né? Dentro dessa abordagem. Eu acho muito importante a gente não perder isso de vista, né? Não é uma mensagem para mim, nem para você, nem para a Márcia, nem para a Rosa, né? Uma mensagem para uma ação que se faz necessária coletivamente, né? O entendimento do coletivo. Eu vejo assim, né? E acho que precisamos refletir, né? Acho que a oportunidade, né, de sair de que esse movimento da montanha, né, quer dizer, esse impedimento da montanha, melhor dizendo, que essa situação da montanha, ela nos leva a uma reflexão, né? Uma ação de desintegração, mas que essa ação seja reflexiva, né? Isso é muito importante. Bom, queria agradecer a vocês, queria agradecer a Maria, a Márcia, a Rosa. Esse trabalho aqui do Taotuba é um canal sobre artes taoístas, né, mantido por mim e pela Maria. Nós somos taoístas, praticantes do taoísmo. Esse canal ele se dedica a divulgar as artes taoístas. Hoje, a oficina de terça, que é essa oficina do Xing, ela já acontece há alguns meses, né? E ela vem sendo divulgada no nosso canal, no YouTube, né? Geralmente, nós tiramos uma mensagem para a semana e gostamos que essa imagem, né, seja divulgada no nosso canal. Tá? Temos várias atividades, vocês podem nos acompanhar também na nossa página, né, lá no Instagram, né, no Taotube, onde nós divulgamos cursos, atividades, e todos são sempre bem-vindos. Tá? Então, gostaria muito de agradecer. Que vai de encontro com a primavera que começou. Isso, a primavera, ela vai, só para terminar aqui, porque alguém falou, acho que foi a Márcia, né, que complementou, então, o que vai de encontro com a primavera, né? Essa força que vem, que brota da própria terra, né? Que vem com força, né? E que vai em busca de um crescimento, em busca da sua abertura. Né? Então, acho que podemos encerrar com essas palavras, né? Que tenhamos todos, né, um princípio, nós temos, possamos caminhar juntos nesse princípio e encontrar a nossa abertura, para que possamos ter harmonia e alcançar a nossa retidão, que são as 4 virtudes do I Ching. Então, vou deixar a Maria encerrar hoje aqui nosso encontro. Eu queria agradecer a todos vocês, a todos que vão assistir posteriormente, e quaisquer dúvidas, né, entre em contato conosco. Maria. Muito obrigada, né, a todo mundo. Eu vou subir esse vídeo, né, para o nosso canal e vou deixar também na descrição do canal, se você está assistindo no YouTube, os links para os cursos, né, que a Thelma está oferecendo. Um sobre a questão dos troncos e ramos, que justamente tem a ver com a forma, né, como o tempo é observado e como ele tem uma série de características, né, que auxiliam nas artes taoístas. Né? Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, né? E, enfim, vocês também estão convidados para essa oficina para poder interagir com a gente às terças-feiras, de 20 às 21 horas. Obrigada, então. Obrigada a todos. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.